Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira. Terminou o Campeonato Brasileiro ontem e o Campeonato Brasileiro segue acontecendo, né? Hoje nós tivemos ali novidades em relação ao pleito do Botafogo a respeito dos resultados estranhos, da melhoria da arbitragem. O STJD respondeu à nota do Botafogo. Além disso, o Textor também respondeu a Leila, a presidente do Palmeiras. Se você não sabe o que a Leila falou, está dentro do nosso almoço com o TF. Aqui, como vocês sabem, o canal do TF sempre tem um vídeo completando o outro. E esse aqui está completando o almoço com o TF. Além desse detalhe, nós tivemos o presidente da CBF caindo. Isso mesmo, o presidente da CBF está fora da entidade. Vamos falar sobre tudo isso, um dia muito quente em relação a várias informações. Iremos falar sobre tudo isso dentro desse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Parimet, parceira do Botafogo. Tá aqui o QR Code para você entrar, fazer seu cadastro. Vou deixar também o link no primeiro comentário para você conseguir entrar no site, fazer o seu cadastro, ter todas as possibilidades. E se você utilizar o cupom SORTE, que é o cupom aqui do canal do TF, você pode ganhar até R$1.000 em bônus. Entre agora na Parimet, que é parceira aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai curtir. Fica aquele recado, né? Cada vez que você não tem o cadastro, fizer o cadastro, ou pedir para alguém aí, algum familiar, fazer o cadastro, vocês ajudam bastante o canal do TF, mas claro, utilizando meu link, que tá aqui embaixo, meu código também, que é o SORTE. Abro o vídeo falando do presidente da CBF, que virou um inimigo, né, colocando assim, do John Textor, proprietário do Botafogo, dono de 90% da SAF do clube. Ele foi destituído do cargo de presidente da CBF. Essa é a grande notícia do dia. Você teve essa destituição do cargo ali do Edinaldo Rodrigues. A justiça nomeou um interventor que é o presidente do STJD, o José Perdiz. A votação na 21ª Vara de Direito Privado do TJ do Rio de Janeiro terminou com unanimidade, 3-0. O que aconteceu em relação a isso? Estou explicando o caso para vocês. Tudo começou em 2017, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou na Justiça a realização de uma Assembleia Geral da CBF, que alterou as regras para as eleições da entidade. Essa decisão ocorreu sem a participação dos clubes, o que gerou a reclamação do Ministério Público. O presidente da CBF à época era Marco Polo Del Nero. Foi sob essas regras eleitorais, contestadas à época pelo MP, que Rogério Caboclo foi eleito para o mandato que iria de abril de 2019 a abril deste ano. Em julho de 2021, o Caboclo foi afastado da presidência da CBF por denúncias de assédio e a Justiça do Rio anulou a sua eleição e decretou uma intervenção à época na entidade. Quando aconteceu isso, o presidente interino da CBF foi Antônio Carlos Nunes, então presidente mais velho da chapa de Caboclo. Os interventores da época foram Reinaldo Carneiro Bastos e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Um era presidente da Federação Paulista, no caso Reinaldo, e o Landim, presidente do Flamengo. Mas essa decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro poucos dias depois. Em agosto de 21, os vice-presidentes da CBF nomearam Edinaldo Rodrigues como presidente interino até a conclusão do mandato de Rogério Caboclo, como eu disse anteriormente, era para ter terminado agora, em abril de 23. A história é meio que longa, né? Tô explicando para vocês para entenderem realmente o que aconteceu. Em março de 2022, Edinaldo Rodrigues e o Ministério Público do Rio de Janeiro assinaram um TAC que estabelecia novas regras eleitorais. O que é um TAC? Termo de ajustamento de conduta. E, em teoria, deveria extinguir a ação que chegou a resultar numa intervenção na CBF. Sob essas regras, Edinaldo Rodrigues se elegeu presidente da CBF como candidato único ano passado, para um mandato de 4 anos. Mas houve vice-presidentes da CBF que, na época, contestaram a assinatura do acordo com o Ministério Público. A alegação contestada pela CBF é que Edinaldo não poderia assinar o TAC porque era o presidente interino e poderia se beneficiar de tal acordo para se candidatar em seguida. Esse é todo o imbróglio que aconteceu em relação à CBF. Então, mas o Edinaldo caiu, não é mais o presidente da maior entidade do futebol brasileiro. Então, um dos inimigos do Textor caiu, né? Agora vamos ver se nós teremos uma nova eleição sendo convocada, quem será o presidente da CBF, se ele vai ganhar isso na justiça, e são outros fatores. E por falar em STJD, o STJD, ele alegou que
a documentação apresentada pelo Botafogo tinha a ausência de elementos indispensáveis a qualquer procedimento feito. Vou ler aqui a nota do STJD, do presidente do STJD, que hoje é o interventor da CBF, o José Perdiz. Trata-se de pedido de instauração do inquérito ajuizado pela SAF Botafogo, levantando argumentos sobre condutas comissivas e omissivas à arbitragem em diversas partidas do Campeonato Brasileiro. Apresenta o relatório da empresa Good Games New Deal for Sports para justificar o pedido de abertura de inquérito. Não vejo mínima possibilidades jurídicas para a abertura de inquérito, vez que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistências, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva. Diante do exposto, determino o arquivamento sumário do processo pedido nos termos do artigo 83 do CBDJ, por ausência de elementos indispensáveis ao procedimento. Indefiro o pedido postulado, aí colocou a folha do processo, sendo a presente decisão submetida aos auditores do Pleno na data de hoje e por maioria vencido o auditor Dr. Paulo Sérgio Feus. Então, o STJD não vai levar em frente os pedidos do Botafogo em relação a verificações de possíveis problemas em relação à arbitragem. E para acabar com esse dia, onde você teve muitas provocações do lado palmeirense em cima do Botafogo, né, de jogadores provocando jogadores, você teve a Leila ontem provocando o John Textor, e o empresário norte-americano hoje resolveu entrar em seu site e responder às falas da Leila Pereira. Se você quiser ver as falas da Leila, tá aqui no meu vídeo anterior, não vou repetir para não ficar um pouco maçante para vocês. Tá dentro do nosso Almoço com TF, que passou aqui em algum momento na minha careca, ou você pode acabar aqui de assistir o vídeo e procurar lá o almoço. O Textor respondeu o seguinte, vou ler na íntegra a nota do John Textor. Entendo que a senhora Leila Pereira ficaria chateada com o nosso processo na justiça. Ataques pessoais, entretanto, não ajudam ninguém, então não repetiria tal prática como resposta. Ela sempre foi gentil comigo e lamento que as graves circunstâncias de erro de arbitragem e provável manipulação de jogo posicionem o Botafogo como adverso aos seus interesses. Continuo comprometido em trabalhar com o Palmeiras e com todos os clubes do Brasil em apoio a uma nova liga que estabelecerá padrões apropriados de fair play para a nossa competição nacional. Nunca sugeri que ela fosse pessoalmente responsável pelas ações curiosas e pelas forças externas que apoiam o sucesso de sua equipe. Ironicamente, como ela sugere que nossa investigação deve significar que estou desequilibrado, gostaria de lembrá-la que é um campo de jogo equilibrado e nivelado que esperamos alcançar, para o benefício de todos os clubes e para o benefício do Brasil. Sobre o tema equilíbrio, é preciso observar que a sua equipe vive num mundo onde 11 contra 10 representa equilíbrio. Seu time, o Palmeiras, se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada de 2023, ano em que os times da Série A recebem esse benefício 3 vezes em média. O Botafogo este ano enfrentou uma competição agressiva, encarando diversas ações violentas bem documentadas, isso colocado entre parênteses pelo John Textor, em nenhum momento usufruiu do benefício 11 contra 10. Essa estatística, é claro, não faz menção a pelo menos 3 cartões claros que deveriam ter sido aplicados ao Palmeiras, conforme bem documentado nos autos de relatórios independentes da nossa ação no STJD, que eu falei anteriormente, que foi arquivado. Isso aqui, aspas minhas. É sabido que as outras equipes pensam da mesma forma, já que há muito se considerava que o Palmeiras, abro parênteses novamente, antes da minha chegada, fecho parênteses, da chegada do John Textor no caso, se beneficiava da compaixão tendenciosa da proteção do árbitro. Aí ele segue aqui na reta final, mais uma vez as questões de preconceito, erro e manipulação têm sido um problema no futebol. No Brasileirão 2023, fornecemos evidências que mostram que o problema teve um efeito material no resultado da tabela do campeonato. A única diferença esse ano é que a SAF Botafogo é a primeira a submeter ao judiciário governante análises avançadas e confirmações independentes de problemas que acreditamos que possam ser resolvidos no futuro, para o benefício de todos nós. Aí ele termina, senhora Leila Pereira, parabéns pelo seu brasileiro de 2023. Então John Textor respondeu de maneira educada, mas também não colocou o rabo entre as pernas.
para responder a presidente do Palmeiras. Mas comentem aqui o que vocês acharam dessas declarações do John Textor, se ele tá certo em continuar indo à frente em relação a proteger o Botafogo, que durante muito tempo eu via sempre torcedores do nosso clube falando: poxa, as pessoas fazem o que querem com o Botafogo não se defende. E nesse ano o John Textor está indo à frente. O que está sendo utilizado por muitos, principalmente pelos rivais. Tá fazendo isso que perdeu 53 pontos de vantagem, tá querendo justificar o injustificável. Mas você tá tendo ali uma coisa que durante muitos anos eu sempre li de torcedores aqui no canal, em outras redes sociais ou até mesmo em conversas, de que o Botafogo precisava de um presidente ou de um diretor que defendesse os interesses do clube. Eu tô vendo, pelo menos, o John Textor defendendo os interesses do Botafogo. Certo ou errado? Só o tempo irá dizer. Mas eu estou vendo isso, não sei o que vocês acham. Comentem aqui, tamo juntos, fiquem com Deus. 5 da manhã estarei de volta com o nosso Giro de Notícias. E amanhã episódio 100 do Resenha com TF, 2h30 da tarde, Marcelo Adnet. Conto com vocês, ao vivaço, participando, pra gente bater um papo lá sobre humor, Botafogo, claro, Adnet botafoguense como a gente. Mais um papo lá, o 100º episódio do nosso Resenha com TF. Conto com vocês, conto com a audiência de vocês. Beijo, tchau, tchau e fui.